Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. Hoje nós vamos conversar sobre a saturação de oxigênio. Eu acho que é a temática mais relevante para você que é meu espectador, né? Então já tem alguns vídeos no canal e hoje eu vou trazer uma atualização para vocês. Atualização não no sentido de ter muita novidade sobre a saturação de oxigênio, tá? Mas é explicar sobre a saturação e a falta de ar numa outra perspectiva para esclarecer as coisas aí, né, para você que é meu espectador. Então a saturação em casa a gente vê através desse aparelho, tá? Que é o oxímetro de pulso, o oxímetro de dedo. A gente coloca aqui no dedo, tá? E é dado a leitura através disso daqui. Ele funciona à base de um sensor, tá? Aquela luzinha ali que está piscando é o sensor. Muitas pessoas associam a saturação à falta de ar. Elas não estão intimamente relacionadas. Você pode ter uma saturação alta e sentir falta de ar, como também você pode ter uma saturação baixa e não estar sentindo falta de ar. A falta de ar é algo que depende de outros fatores, como por exemplo, capacidade do seu pulmão, do seu tórax de estender e voltar ao normal. Algumas pessoas têm essa capacidade mais aumentada, outras não. Um exemplo de pessoas que têm essa capacidade reduzida são os pacientes que têm uma doença chamada doença restritiva. Na verdade, é uma classe de doenças. Dentro dessa classe de doenças está a fibrose pulmonar. Pessoas que têm uma fibrose pulmonar perdem essa capacidade de distensão do pulmão e da caixa torácica também. Consequentemente, essas pessoas tendem a ter uma falta de ar, uma sensação de falta de ar um pouquinho acima do que seria o normal. Então, atualmente eu tenho um paciente nessas condições, é um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica e que tem fibrose pulmonar. Ele tem um componente de duas doenças. Atualmente, ele usa o oxigênio, se eu não me engano, está em 5 litros e ele está saturando em 95. É algo um pouco complicado o manejo desse paciente. Por quê? Porque esse paciente, ele e a família já tem uma visão de que o oxigênio cura a falta de ar. Isso é uma visão equivocada sobre o uso do oxigênio. O oxigênio não cura a falta de ar. Por quê? A falta de ar depende de uma série de fatores, tá? Como, por exemplo, a qualidade do tecido pulmonar desse paciente. Eu já orientei ele algumas vezes, né, que não existe essa relação, mas assim, ainda existe essa preocupação e atualmente a família está preocupada porque chegou no máximo do concentrador e ele ainda está com falta de ar. Então, às vezes, é um pouco abstrato para a família, para o familiar entender essas questões. Por isso, eu mantenho aqui esse canal, que é um canal de informação, eu tento esclarecer as coisas para vocês. Nessa situação, quando se tem uma doença como a fibrose pulmonar, existe a membrana alvéolo-capilar, que é a ligação do alvéolo com o capilar sanguíneo para levar o sangue ao corpo, ela ficou muito espessa. Então existe uma dificuldade de passar o oxigênio do alvéolo para a corrente sanguínea. Essa é uma das explicações que esse grupo de pacientes tem uma tendência a ter uma saturação sempre baixa, mesmo com o oxigênio um pouco alto. Agora sim, o que fazer nessas situações? Primeiro passo, o que fazer é o processo de fisioterapia respiratória, o tratamento de fisioterapia respiratória ou reabilitação pulmonar. Vai ser algo eficiente a ponto de cessar essas queixas desse paciente? Não necessariamente. Infelizmente,
Não. Por conta das características da doença. A fibrose pulmonar é uma doença que eu particularmente entendo como uma doença grave. E ele tem esse aspecto. Porque ela tem esse aspecto, né? A gente não consegue evoluir muito nessas questões do paciente. Então, essa é uma relação onde existe saturação baixa ou saturação alta e a falta de ar. Por quê? Por causa da característica da doença do paciente, das características que são apresentadas pela doença e às vezes mesmo por parte do paciente. Uma outra situação, um colega entrou em contato comigo recente para ver se haveria algo que a fisioterapia respiratória pudesse ajudar a mãe dele. Ela tem uma obstrução de coronária de 90%. Nessas situações, a obstrução da coronária está impedindo a irrigação do coração. Consequentemente, o coração passa a trabalhar mais também na perspectiva de ter um fluxo maior de sangue. Veja que a base dessa falta de ar nessa situação é a obstrução da coronária. Então também há uma relação, e o pulmão tá bom. A princípio, pelo menos nesse caso, que foi apresentado por esse colega, o pulmão tá bom, o pulmão da mãe dele tá bom. Então é uma situação de que essa idosa tem uma saturação boa, tem uma saturação acima de 90% dentro dos limites de normalidade, porém, ela tem falta de ar. Também é algo assim que não existe um manejo muito significativo por parte da fisioterapia respiratória. Para cessar essa alteração de falta de ar, nesse caso seria a desobstrução da coronária. Tá? Então, procedimento médico, cabe a investigação médica. E tomar a decisão, nesse caso, sim, a situação seria uma cirurgia, mas aí dentro da fisioterapia respiratória não tem muito o que fazer. Mas é uma situação também que eu trago para vocês entenderem que existe caso, sim, onde você pode ter uma saturação alta e ter uma falta de ar. A doença fibrose pulmonar é uma situação que tem essa alteração, né? Que você pode, tanto em saturação alta quanto em saturação baixa, apresentar a falta de ar. E o que eu acho que é bem relevante para essa situação da fibrose pulmonar? Trazer para vocês que não existe essa relação de que o oxigênio cesse a falta de ar da pessoa, tá? Porém, nessas situações, cabe um diálogo seu, do paciente ou do familiar, com o profissional assistente do paciente, para ver o que é possível ser feito, até que ponto cabe um aumento do oxigênio ou não, tá? No geral, existem várias pessoas aí que não gostam do aumento do oxigênio e realmente, dependendo da situação, o oxigênio de uma forma exagerada, ele pode trazer algum prejuízo. Então procure manter sempre um diálogo com o seu profissional e pesar as questões que possa agregar na sua qualidade de vida. Deixa aí nos comentários se você vive essa situação, tá, de ter ou não fibrose pulmonar ou alguém com fibrose pulmonar na família, ou como que está sendo a sua investigação da sua falta de ar. Esse era o vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.